Sejam bem-vindos à nossa terceira noite do seminário sobre a Palavra de Deus. Graças a Deus, nós somos católicos. E a Igreja Católica se fundamenta num Deus uno e trino, ou seja, Pai, Filho, Espírito Santo, cada um único e cada um como três. Deixa eu explicar melhor. Uma vez, na festa da Santíssima Trindade, eu fui pregar numa cidade lá de Pernambuco. E para o bispo se fazer entender, ele explicou a Santíssima Trindade como uma folha de papel. Aqui nós temos quantas folhas? Uma folha. Se eu tenho uma dobra, quantas folhas tem aqui? Uma folha, mas já teve uma dobra, é o Pai. Eu faço duas obras. Quantas folhas eu tenho aqui? Uma. Mas agora eu tenho o Pai e o Filho. Fiz mais uma dobra. Quantas folhas eu tenho aqui? Uma. Mas agora eu tenho a primeira dobra o Pai, a segunda o Filho, a terceira o Espírito Santo. Desdobrando o Espírito Santo, desdobrando Jesus Cristo e desdobrando o Pai, eu tenho três dobras numa folha só. Então o mistério da Santíssima Trindade é esse. Um Deus apenas, que se faz em três desdobramentos. Cada dobra é única, mas estão na única folha. Você entendeu? Agora vamos encontrá-las na Bíblia. Tirou a primeira dobra, nós temos o Pai. A ação do Pai começa no livro do Gênesis, capítulo 1. E vai até o último profeta do Antigo Testamento, o profeta Malaquias. Após o profeta Malaquias, há 400 anos de silêncio. Deus não fala durante 400 anos. Não há profeta depois de Malaquias. Há um silêncio. Deus não se comunica. E após esses 400 anos de silêncio, já vem a história de João Batista, que rompe um silêncio de 400 anos e começa a preparar o caminho para Jesus Cristo, que é outra dobra da Santíssima Trindade. Então, na primeira dobra da Santíssima Trindade, que é o Pai, nós começamos no Gênesis, do capítulo 1, terminamos no profeta Malaquias, e em 400 anos de silêncio, onde a Bíblia não relata nada, então nós já começamos o Evangelho de São Mateus. Nessa dobra do Pai, a Bíblia fala do Pai 813 vezes. A Bíblia ainda não fala de Jesus, porque nós estamos no Antigo Testamento, no momento do Pai. A Bíblia ainda não fala do Espírito Santo, porque a plenitude do Espírito Santo só vai acontecer lá em Pentecostes. Nós estamos na era do Pai, a primeira dobra da Santíssima Trindade. 813 vezes a palavra Pai ou Deus Pai mencionada no Antigo Testamento. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então agora nós abrimos para a segunda dobra. É a dobra do Filho. A dobra do Filho começa nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e pega um pedacinho dos Atos dos Apóstolos, onde vamos falar sobre a fundação da igreja e toda a organização dos primeiros apóstolos. Daqui a pouco eu chego lá. Então, a vida de Jesus, a terceira dobra da Santíssima Trindade, aparentemente é uma dobra curta, porque são apenas 3 anos de vida pública e de ministério apostólico, com cura, milagres, enfim, você já conhece. A terceira dobra, na mesma pessoa, estou na Santíssima Trindade, é a dobra do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo começa em sua plenitude em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no fenômeno chamado Pentecostes. E a partir disso, veja, na dobra do Filho, na dobra do Pai, a Bíblia falou de Pai 813 vezes. Na dobra do Filho, falou quase 400 vezes a palavra Jesus Cristo ou Messias Senhor. Agora, a partir de Pentecostes, a Bíblia começa a falar muito do Espírito Santo. São cerca de 160 a 170 vezes, onde ela foca no Espírito Santo, porque começa a ação em Atos capítulo 2 e vai até Apocalipse 21, no arrebatamento da igreja.
Portanto, na era do Pai, nós temos de Gênesis a Malaquias e 400 anos de silêncio. Na era do Filho, nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João e um pedacinho dos outros apóstolos. E na era do Espírito Santo, Atos 2, Pentecostes, até Apocalipse 21. São 3 pessoas numa folha só, desdobradas em fases diferentes da história da humanidade. Quem está me entendendo, diga amém. Mas a primeira coisa que me vem agora é uma pergunta. Graças a Deus eu sou uma pessoa curiosa. Eu não me dou por convencido por qualquer coisa. Se os 3 são a mesma pessoa, significa que lá na dobra do Pai, no Antigo Testamento, Jesus já tinha que estar com o Pai e o Espírito Santo também já tinha que estar com o Pai, porque os 3 são a mesma pessoa, embora estávamos no desdobramento do Pai. Correta a minha pergunta ou não? Pergunte para quem está do seu lado, onde o Filho e o Espírito Santo estavam no Pai no Antigo Testamento? Onde? Onde? Bem, se formos falar do Espírito Santo é bem mais fácil. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, diz assim: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus já pairava sobre a face das águas. Quando Deus está criando o mundo, na frente do trono de Deus, aleluia, há um rio de água viva. E esse rio era o Espírito Santo que estava com o Pai. O Espírito Santo só ia atingir sua plenitude mais de 6.000 anos depois, lá em Atos 2, em Pentecostes. Mas como ele e o Pai é um só, na criação de Gênesis 1, o Espírito estava no Pai. Porém, ele não podia se revelar como pessoa, porque estávamos na era da pessoa do Pai. Então, como ele se revelava? Nos sinais externos. No Novo Testamento, o Espírito Santo se revelou nos 7 dons que nós recebemos no batismo, chamado de dons infusos ou dons tradicionais. Mas, no Antigo Testamento, ele se revelou também em 7 nomes, 7 títulos, 7 formas, porém não como pessoa, porque ainda não era plenitude. A plenitude era só Pentecostes. Ele só precisava provar que ele é o mesmo que o Pai e que ele estava com o Pai no Antigo Testamento. Então, a primeira forma do Espírito Santo se manifestar, água. Quando você vê no Antigo Testamento, água, chuva, chuvisco, neblina, alguma coisa que te remete à água, cachoeira, torrente, fonte. Ali estava o Espírito Santo no Pai. Segunda forma, fogo. Quando você vê fogo, calor, tudo que remete a fogo, Saraíva, lá no livro do Êxodo, capítulo 30 e pouco, ali era o Espírito Santo. Tem fogo, tem calor, tem fogueira, aquecer, nuvem de fogo, coluna de fogo, era o Espírito Santo. A terceira forma do Espírito Santo se manifestar, vento. Quando você vê tempestade, ventania, sopro, hálito. E olha o que o salmista vai falar sobre o hálito de Deus. Quando você vê alguma coisa que te remete a vento, sopro, que movimento, era o Espírito Santo no Antigo Testamento, presente no Pai, escondido ainda, porque não era a sua plenitude. A plenitude é só lá em Pentecostes. A quarta forma, vento, água, fogo. A quarta forma do Espírito se manifestar, através de pomba. Quando você vê na Bíblia, pomba, par de rolas, pombinhas, 2 pombinhas, esses animais significavam a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. Quinta forma dele se manifestar, azeite, óleo, unção, cálice transbordando. Onde é que você tem essa noção de óleo líquido, cálice? É presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. Fenômenos no céu, como nuvem, dedo, arco-íris, também era a presença do Espírito Santo. Enfim, o Espírito Santo está provando para nós que ele no Antigo Testamento está com o Pai, porque embora não era a sua plenitude, ele e o Pai também é um só, através dos fenômenos externos. Então é muito fácil achar o Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas a nossa dificuldade nessa noite é,
onde Jesus estava com o Pai no Antigo Testamento, enquanto chegava a sua hora de começar a sua vida pública. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Abre, por favor. Evangelho de São João, capítulo 1. Evangelho de São João, capítulo 1. Talvez aparentemente esteja difícil, mas é difícil mesmo. Entender isso é difícil mesmo. Mas eu acho que vai ficar mais leve agora. Bem, nós já aprendemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa só, mas ao mesmo tempo são três. Nós já aprendemos que no Antigo Testamento está o Pai, nos Evangelhos, um pedaço de Atos dos Apóstolos está o Filho, e de Atos 2, Pentecostes até Apocalipse 21 está o Espírito. Mas como os três são a mesma pessoa, embora distintas e embora uma só, se o Pai está agindo no Antigo Testamento, o Espírito também tinha que estar agindo. Já mostrei para você as figuras que mostrava que desde Gênesis 1 o Espírito estava lá com o Pai, ainda não em plenitude, mas em ação. Agora nós vamos descobrir, que é o tema da nossa noite, onde estava Jesus no Antigo Testamento. Porque se ele e o Pai é um só, ele tinha que estar com o Pai desde Gênesis capítulo 1. Vamos lá? João 1. No princípio era o verbo. Você já vai ver que na sua Bíblia verbo está com a letra maiúscula. Não existe no português você escrever uma palavra verbo, porque verbo não é nome próprio com a letra maiúscula. Se é letra maiúscula, significa nome de cidade ou pessoa. Não existe cidade que chama verbo, portanto é o nome de uma pessoa. Começamos a encontrar Jesus aí. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus. Por que o verbo, que está em V maiúsculo, e que é uma pessoa, tinha que estar junto de Deus? Porque embora não era ainda o seu momento, a sua plenitude, ele precisava provar para nós que ele já estava com Deus, porque ele e Deus eram um só, assim como o Espírito e Deus eram um só, e se manifestou nos fenômenos, esperando a plenitude de Pentecostes. Então veja que maravilha. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Matamos a charada. Qual é o nome do verbo? Diga para mim. Jesus Cristo. E aí que maravilha, antes de ler, para um pouquinho. Se você pegar o livro dos Gênesis na criação, é uma coisa de louco. Haja água. Se você olhar, haja lá, está com H maiúsculo. Quando Deus falava, eu quero. O quero é maiúsculo, porque o quero é Jesus saindo para executar. Olha aí. Depois Paulo vai dizer, mais de 5.000 anos depois, porque nele, para ele e por ele são todas as coisas. Porque tudo foi criado através dele. Ele era o verbo. Deus fala, faça. O verbo fazer já sai com F maiúsculo. Fazer. O Pai desejava, Jesus era a execução da boca de Deus, chamada verbo. Quem está me entendendo? Diga para quem está do seu lado, Jesus era o verbo de Deus. Deus falava, quero. Do verbo querer, o que já saía da boca maiúsculo, porque o que era o verbo querer. O Pai desejava, eu quero. Jesus saía, querer, da boca do Pai. Então Jesus já estava com o Pai na palavra, no verbo, vitória, executar, querer, fazer, vencer. Verbo. Olha o que a gente leu, volta lá. No princípio ele era verbo, ele não era gente ainda, porque a sua plenitude era só quando ele se encarnar no seio de Maria e se tornar ser humano em tudo menos no pecado. Ele precisava atuar mostrando que estava com o Pai, mas não em plenitude, igual o Espírito Santo também, como se fosse um disfarce. Entendeu? A palavra não é essa, mas você me entendeu. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Ele estava no princípio, é Gênesis 1:26, junto de Deus. Então a gente já achou Jesus no Antigo Testamento, sempre com a letra maiúscula, na palavra verbo. Continua lendo comigo. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Por que o ele aí não está maiúsculo? Porque Jesus ainda não se encarnou no seio de Maria, ele não desceu do céu, ele não pode assumir pessoa, ele é pronome pessoal, ele não pode ser pessoa ainda, ele só precisa mostrar que ele estava com Deus, e com Deus ele não era pessoa, ele era verbo. Nossa! Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este veio como testemunho, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O verbo era a verdadeira luz. Olha o que Jesus diz lá no Evangelho de São Mateus: eu sou a luz do mundo. Olha aí, o verbo era a luz. Era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Por que o ele não está maiúsculo? Porque na verdade quem fez o mundo foi o Pai. Mas quando Deus falava faça, quero, execute, por ele o verbo executava. O Pai que fez, por meio dele, o verbo da boca de Deus. 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Agora escuta essa, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Pode aplaudir. Desde o livro do Gênesis, o Pai está fazendo por Jesus. Verbo. Verbo, 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 verbo. Malaquias, 400 anos de silêncio. Vem João Batista, vem o anúncio profético. Anjo Gabriel visita o quarto de Nossa Senhora. Ela diz o sim. Gabriel sobe com a resposta. Jesus desce do céu e entra no seio de Maria. E o verbo do Antigo Testamento se fez carne. Era Jesus desde Gênesis capítulo 1, junto com o Pai. Mas agora ele é pessoa. Ele não chama mais verbo. Ele é a palavra encarnada. Ele é Jesus Cristo, Filho de Nossa Senhora. Vamos continuar lendo, 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único, agora o F já está maiúsculo, para mostrar para você que a partir da encarnação ele agora é uma pessoa. Ele não só está como Pai, ele agora assumiu a dobra da folha que é dele. Já chegamos no Novo Testamento. O Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Diga para quem está do seu lado: a Bíblia é Jesus Cristo, palavra de Deus. É isso que você precisa entender nesta noite. O Antigo Testamento inteiro, Deus está abrindo a boca e sai como faça Jesus. Mas agora Jesus entrou no seio de Maria e a palavra de Deus virou gente, chamado Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho adotivo de José, o filho de Nossa Senhora. Então a Bíblia é Jesus Cristo, palavra de Deus. Deixa eu explicar melhor.
Jesus está em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Mas Jesus não está corpo, sangue, alma e divindade na Bíblia. Portanto, nós adoramos a Eucaristia, mas não podemos adorar a Bíblia, porque a Bíblia não é Jesus. Agora vamos fazer o contrário. A Eucaristia, que é corpo, sangue, alma e divindade, ela é Jesus. Veja, Jesus está na Eucaristia e a Eucaristia é Jesus. Jesus não é a Bíblia, mas a Bíblia é Jesus, palavra de Deus que se fez carne. Vou explicar de novo. Jesus está na hóstia consagrada, corpo, sangue, alma e divindade, mas não está na Bíblia em sua totalidade. Nós não podemos comer página da Bíblia. Se você for comungar em pecado, é um sacrilégio, porque a Eucaristia é Cristo. Mas se rasgar uma página da Bíblia, você não cometeu pecado, porque a página da Bíblia não é Cristo. Mas a Eucaristia, além de estar Jesus por completo, ela é Jesus por completo. Jesus não é a Bíblia, mas a Bíblia é Jesus, palavra de Deus que se fez carne. É difícil de entender? É, para você entender que quando você lê a Bíblia, na verdade você está percebendo Jesus Cristo, que saiu da boca do Pai, e que até o Antigo Testamento era linha, verbo e letra, e agora é pessoa. Portanto, estudar a Bíblia é conhecer Jesus Cristo vivo na sua vida. Bom dia. Diga para quem está do seu lado: Jesus está na Eucaristia. E a Eucaristia é Cristo. Diga para quem está do outro lado: Jesus não é a Bíblia, mas a Bíblia é Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Qual que é a posição da igreja para tudo isso? Até o Papa Leão XIII, em 1878, o início do papado dele se deu em 1878 até 1903, portanto, foram 25 anos de papado. O Papa Leão XIII é aquele que viu a igreja sendo atacada e foi revelado para ele aquela oração de São Miguel Arcanjo que a gente faz. O Papa Leão XIII começou na igreja batendo na tecla de que os católicos que quisessem conhecer a Cristo precisavam estudar a Bíblia, porque a Bíblia é Cristo, palavra de Deus. Veja, Jesus não é a Bíblia, mas a Bíblia é Jesus, verbo de Deus. O tempo foi passando. De 1903, nós chegamos agora em 1962, começa o Concílio Vaticano II. E dentro do Concílio Vaticano II se compõe um documento chamado Dei Verbum. Repete o nome desse documento comigo? Diga para quem está da sua direita: Dei Verbum. Isso é latim, verbum, verbo, Dei, Deus. Então, qual é o nome do documento? O Verbo de Deus. Verbo, a palavra de Deus. E aí, através do Concílio Vaticano II, que começa em 1962 e termina em 1965, 3 anos de concílio, dentre tantas coisas que foi conversada, uma delas, nesse documento Dei Verbo, é isso: ei, católicos, aprofundem na Bíblia, amem a Bíblia, estudem a palavra, porque a Bíblia é Jesus Cristo, que saiu da boca de Deus como verbo e entrou no seio de Maria como gente. Nossa Senhora! O tempo passou. Nós estamos agora em 2010. O Papa Bento XVI, dia 30 de setembro, compõe um outro documento chamado Verbum Domini. Verbum Domini. Diga para quem está na sua esquerda: Verbo Domini. E o que ele faz com esse documento? Veja, começa o Papa Leão XIII dizendo: ei, a palavra de Deus se encarnou, então a Bíblia é Cristo.
Quando você lê a Bíblia, você está degustando Cristo, não como na Eucaristia. Na Eucaristia, Jesus está lá, e ela é Jesus. Na Bíblia, Jesus não está em corpo e sangue, alma e divindade na palavra, ele só está em verbo, mas a palavra é ele inteiro, encarnado. Precisamos dar atenção a isso. Concílio Vaticano II, no Dei Verbum, Jesus é a palavra de Deus. Estudem a Bíblia, comungue de Cristo, palavra, lendo a Bíblia. Agora chega o Verbo Domino com o Papa Bento XVI e sacramenta tudo isso e esmiuça tudo isso, e a partir do Papa Bento XVI, que era um canonista violentíssimo, a igreja perdeu muito com a sua renúncia papal em teologia. Ganhou em humanidade, mas perdeu muito em teologia, e é ele que amarra tudo isso com aquilo que nós estamos aprendendo nessa noite. Diga para quem está do seu lado: a Bíblia é Jesus Cristo, palavra de Deus. Eu queria explicar algumas coisas muito mais fáceis, mas eu posso estar cometendo erros terríveis, dependendo da comparação que eu fizer. Eu já me arrisquei a usar a folha de papel para você entender a Santíssima Trindade. Mas eu gostaria muito de falar, é como se da boca de Deus saísse o verbo, e esse verbo aparentemente estava escrito, e essa escrita agora entra no seio de Maria e é gente. Então toda a Bíblia escrita é pessoa de Jesus que saiu da boca de Deus. Era isso que eu queria que você entendesse. Diga para quem está do seu lado: você precisa ler a Bíblia. Por que você precisa ler a Bíblia? Porque o verbo se fez carne. Algumas coisas interessantes que eu notei aqui para poder te dizer. A primeira coisa está no próprio documento Verbo Domini, do Papa Bento XVI, de 30 de setembro de 2010. É dever da igreja comunicar com alegria que o encontro com a pessoa de Cristo se faz pela sua palavra, ou seja, pela Bíblia. Existem pessoas que vão à missa e não conseguem encontrar com Cristo, porque não entenderam a dimensão da Eucaristia. Acha que está comendo bisnaguinha igual na igreja protestante na Santa Ceia. Existem pessoas que ajoelham na frente do Santíssimo Sacramento, tem muita reverência, mas não entende que ali está uma pessoa, não consegue ver os olhos dele, o sorriso dele, a batida do coração dele. E olha o que está escrito no documento Verbo Domini, é muito mais fácil, e é alegria, e a igreja deve comunicar isso. Quer conhecer a pessoa de Cristo? Encontre ele na pessoa Bíblia, porque a Bíblia é Jesus Cristo encarnado, que saiu da boca de Deus. Outra coisa maravilhosa: por que a Bíblia é aparentemente antiga, como diz Santo Agostinho, e ao mesmo tempo ela é tão nova e tão atual? Existem coisas na Bíblia que aconteceram há 6, 7 mil anos, e a gente lê hoje, o coração dispara, e a gente chora, e é a cura, a libertação. A palavra é eficaz, ela é real, ela é atual. Daqui 2 anos ela é real, ela é atual, porque ela não é o livro, ela é a palavra de Deus. E como a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, a Bíblia é a mesma ontem, hoje e sempre, porque a Bíblia é Jesus Cristo que saiu da boca de Deus. Pode aplaudir. Daqui 20 anos talvez liberar o aborto, daqui 20 anos não pode mais bater nas crianças porque já não pode, daqui 20 anos aprovou a ideologia de gênero, daqui 20 anos a sociedade vai estar uma favela, e a Bíblia continua sendo atual, porque se Jesus é o mesmo eternamente, a Bíblia é atual eternamente, com a mesma eficácia, porque ela é a pessoa de Cristo, palavra, não como na Eucaristia. Outra coisa interessante, São Jerônimo, que foi um dos que traduziu a Bíblia, Felipe falou sobre isso semana passada, ele diz assim: ignorar a Bíblia é como ignorar a pessoa de Cristo. Vamos repetir isso? Ignorar a Bíblia é como ignorar a pessoa de Cristo. Para quem está do seu lado, ignorar a Bíblia é como ignorar a pessoa de Cristo. Diz o Papa Bento XVI: o Antigo Testamento é cristocêntrico, ou seja, tudo que existiu de Gênesis 1 até Malaquias existiu para Cristo.
Isso é muito interessante. Você sabe muito bem que os protestantes gostam muito de pregar Antigo Testamento. Eu gosto muito de Antigo Testamento, porque eles não tinham o Espírito Santo, não tinham a igreja e não tinham Nossa Senhora. Eles adoravam Deus por detrás de um véu. Esse véu nós não temos mais. E a lição de vida dos homens do Antigo Testamento é estupenda. Outro dia os meninos brincaram aí que vai ter que inventar mais uma Bíblia para eu pregar, porque nesses 17 anos pregando, eu acho que eu já preguei tudo quanto é coisa da Bíblia, e eu fico procurando o que mais pregar, o que é diferente pregar, e é muito interessante isso, porque hoje no Brasil, os pregadores que pregam muito o Antigo Testamento são criticados. Eu já escutei até padre dizendo, não, você tem que pregar Novo Testamento, porque a partir de Jesus o Antigo Testamento já passou, tudo aquilo é ultrapassado. Eu já escutei pessoas dizendo, pregador que prega muito Antigo Testamento é porque escuta muito pastor protestante, porque os protestantes só pregam Antigo Testamento, porque a história da igreja do Novo Testamento eles não têm. E olha o que a teologia da igreja está dizendo, o Antigo Testamento não é antigo. Tudo que existe nele deságua em Jesus Cristo. Portanto, de Gênesis a Malaquias, tudo que existe como verbo existe para que Jesus pudesse vir e nos salvar. Pode aplaudir mais uma vez. E é muito interessante, você diz, por que a Bíblia não conta detalhes da vida de José? Por que a Bíblia não dá mais detalhes de Maria? Por que conta a história de Moisés é muito superficial? Por que quando a gente vê a história de Jonas, a gente vê a desobediência dele lá em Jonas 1, mas não conta a infância dele? Por que a Bíblia não dá mais detalhes? Porque a Bíblia não foi feita para dar detalhes, ela foi feita para que Jesus Cristo pudesse vir ao mundo e nos salvar. O centro da Bíblia, seja Antigo ou Novo Testamento, é a pessoa de Jesus Cristo. Diga para quem está do seu lado, tudo que existe, existe na pessoa de Jesus Cristo. Outra coisa bacana que confirma isso, olha aqui, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 102, Catecismo da Igreja, parágrafo 102, todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronunciou uma só palavra, o seu verbo único, no qual se expressa inteiramente na pessoa de Jesus Cristo. O Catecismo da Igreja foi além do que eu expliquei até agora. Eu disse que tudo que saía da boca de Deus era o verbo chamado Jesus Cristo. O Catecismo da Igreja diz que não só o que saía da boca de Deus, todos os verbos usados em cada livro da Bíblia estava presente Jesus Cristo. Cada livro, cada profeta, cada rei, cada crônica, livros sapienciais, cada um deles existiram e existem para Jesus Cristo. Tudo que foi de sucesso no Antigo Testamento era Jesus Cristo fazendo a execução. Maravilha isso. Mais uma outra confirmação. O Verbum Domini, de 30 de setembro do Papa Bento XVI. De fato, através de todas as palavras da Bíblia, Deus nunca disse mais do que uma só palavra. O verbo dele, Jesus Cristo, em quem totalmente e claramente se afirmava Santo Agostinho. Só há um verbo na Bíblia, e esse verbo estava em todas as bocas de cada escritor sagrado. Qual é o nome desse verbo? Jesus Cristo. Diga para quem está na sua direita e na sua esquerda, todo verbo da face da terra é Jesus Cristo da boca de Deus. Mais uma coisa bacana, o mesmo documento, o Verbum Domini. A palavra eterna se fez pequena, tão pequena que coube numa manjedoura. Fez-se criança para que a palavra pudesse ser compreendida. Desde então, a palavra já não é mais audível, não possui somente uma voz. Agora a palavra tem rosto, e é por isso que nós podemos ver o rosto da palavra. Qual é o nome do rosto da palavra? Jesus de Nazaré. Olha aqui, Papa João Paulo II disse: todas as profecias da Bíblia se cumpriram em Jesus Cristo. Tudo que existe na Bíblia gira em torno dele. É por isso que não há mais nada a ser feito, porque tudo foi feito nele. Jesus é o 100% de tudo que é Deus.
São Bernardo de Claraval. A Igreja Católica não segue um livro. Ela segue um verbo encarnado. Portanto, o cristianismo não é uma religião de palavra escrita e muda, como as outras religiões, mas ela é uma religião de palavra encarnada e viva. Os muçulmanos têm lá o Alcorão, é uma lei, é uma palavra. Nós não seguimos uma lei escrita, nós seguimos uma pessoa viva, palavra escrita. Pode aplaudir mais uma vez? Dois exemplos aqui para a gente mudar de assunto. O primeiro exemplo está no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 a 3, não precisa pegar. Quando Ezequiel vai orar, e o Senhor então diz para que ele observasse um pouco mais, ele tem a visão de um rolo, de um pergaminho. E então o Senhor diz para ele: vai, filho do homem, come o rolo. Quando ele começa a comer o rolo, a palavra, o pergaminho, a lei, quando ele começa a comer, ele diz: na boca era doce como mel, mas quando chegou lá dentro era amargo como fel. A igreja diz que aí já, esse verbo, essa palavra, esse pergaminho que Ezequiel comia, já era a prefiguração da Eucaristia, porque o mesmo Jesus que se fez palavra, também se fez sacramento. Na boca a Eucaristia é muito doce, é como mel, mas quando chega na prática da vida da gente e exige mudança, é amarga como fel. A palavra se transformará em Eucaristia. O mesmo exemplo disso, Apocalipse capítulo 10, versículo de 1 a 11. São João no Apocalipse, ele tem uma visão também, e Deus manda que ele coma um rolo também, e ele diz assim: quando a palavra começou em minha boca era doce, tomei-a-me como a um mel, mas a doçura se transformou em amargura à medida que o rolo chegou nas minhas entranhas. É a mesma visão de Ezequiel. O rolo era a prefiguração da Eucaristia. Na boca é doce, dentro da gente se torna amarga, porque nos exige mudança. O meu papel nessa noite, nesse primeiro pedaço, é que você entendesse que a Bíblia não é um livro. A Bíblia é Jesus Cristo que saiu da boca de Deus como palavra. E é por isso que quando a gente prega a palavra ao pé da letra, as pessoas mudam, se convertem, porque a letra que chega não é uma letra digitada, é a pessoa de Jesus Cristo que chega. Quando você prega a palavra e uma pessoa está na droga, ela é liberta da droga porque a letra que chega nela não é uma letra digitada na página da Bíblia, é a pessoa de Cristo encarnado que vai na vida da pessoa. E é por isso que a Bíblia diz que a verdade liberta. Onde há a pregação da palavra, Jesus vivo chega. Onde a palavra reina, a pessoa de Jesus reina. Diga para quem está do seu lado: esse é o Deus que você acredita. E nós chegamos então nos Atos dos Apóstolos, e a gente não pode deixar de falar dele nessa noite. Quantos capítulos tem os Atos dos Apóstolos? 28. De que os Atos dos Apóstolos trazem? A fundação da igreja, o início da vida do Espírito Santo, grandes conversões como Silas, Paulo, Barnabé, Timóteo. E vai mostrando a luta da igreja se espalhando. E é muito interessante que se você ler os 28 capítulos dos Atos dos Apóstolos, os dois nomes que mais cita é Pedro e Paulo. Quem são os dois colunas da igreja? Pedro e Paulo. Pedro evangelizava mais o povo que estava dentro da igreja. Paulo ia mais para os pagãos, Pedro para os gentios, Paulo para os pagãos. Cada um atacou um lado diferente, mas os 28 capítulos vai mostrando a organização da igreja, as burocracias, os ciúmes que tinha, as perseguições que tiveram, como de Gamaliel e outros. Vai mostrando ali a igreja em células, partindo pão nas casas, celebrando o que seria já a nossa Eucaristia como é hoje. Vai mostrando eles vivendo na comunidade, em comunhão, partilhando os bens, todas as dificuldades, as perseguições, as lutas, as alegrias. Vai mostrando mulheres ajudando homens, pessoas que tinham dinheiro e que ajudavam os apóstolos na missão. Então os Atos dos Apóstolos mostram um outro verbo que se fez carne. Agora essa carne não é corpo físico, agora é corpo místico chamada igreja. Se você ler
Mateus, Marcos, Lucas e João, você entende direitinho. O verbo é gente, entrou no seio de Maria. Se você lê Atos dos Apóstolos, você diz, esse verbo não é mais gente, esse verbo é igreja, porque Jesus Cristo é a igreja. Diga isso para quem está do seu lado, Jesus Cristo é a igreja. Deixa eu te explicar isso melhor. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 773, ele diz que antes da igreja ser fundada em Pedro, a igreja começou sendo gerada no seio de Maria. Então, na verdade, quando desce do céu Jesus, ele desce do céu já como igreja, entrando no seio de Maria. Quando Maria vai visitar Isabel, na verdade não é Maria que visita Isabel, é a mãe da igreja com a igreja dentro que visita Isabel, porque Jesus era a igreja, o corpo dele, místico, igreja. Veja, quando ele nasce é corpo humano, é verbo encarnado, mas quando nasce a igreja é corpo místico, igreja católica. O mesmo verbo que se fez carne é o mesmo verbo que se fez igreja. Então a igreja começa sendo gerada no seio de Maria, e é por isso também que a igreja é santa, porque o ventre de Maria é santo. A Imaculada Conceição de Maria é a Imaculada Conceição da igreja. A igreja é gerada em santidade, é por isso que a igreja não erra, é por isso que pessoas pecam, mas a igreja é santa, a igreja é imaculada, porque ela nasce no seio de Maria, porque a igreja é Jesus Cristo. O tempo passa, e então em Mateus capítulo 16, Jesus disse, Pedro, tu és pedra, e sobre você eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. A igreja que foi gerada em Maria, essa igreja agora é edificada na pessoa de Pedro, nosso primeiro Papa. Passa 2 anos de ministério de Jesus, e Jesus agora morre na cruz, às 3 horas da tarde, na sexta-feira da paixão. A igreja que foi gerada em Maria, essa igreja que foi edificada em Pedro, essa igreja agora é fundada no Calvário. Como diz a primeira carta de Pedro, a pedra que os predeiros rejeitaram se transformou em pedra angular, no qual todo fundamento é fundado. Mas passa 50 dias e a igreja nasce lá em Pentecostes. Veja bem, gerada em Maria, edificada em Pedro, fundada na cruz e nascida em Pentecostes. O mesmo verbo que entra em Maria e vira carne, o mesmo verbo entra em Maria e vira igreja. É por isso que você não pode interpretar a Bíblia do seu jeito, porque o Jesus palavra é o Jesus Eucaristia. Com a igreja a Bíblia se completa. Nem tudo aquilo que está, minto, nem tudo que a igreja diz está na Bíblia, porque Jesus não está totalmente na Bíblia, mas a Bíblia está totalmente em Jesus Cristo. Mas Jesus está totalmente na Eucaristia, e a Eucaristia é o pão da igreja, e é por isso que quem organizou a Bíblia foi a igreja, é por isso que quem tem sabedoria para interpretar a Bíblia é a igreja, e essa é a beleza da nossa fé. O verbo se fez carne e o verbo se fez igreja. Os Atos dos Apóstolos dedica 28 capítulos a mostrar essa igreja onde Jesus está em sua totalidade. Jesus está totalmente na igreja, mas não está totalmente na Bíblia. A Bíblia está totalmente em Jesus e a igreja está totalmente em Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós nos preparamos para a adoração, coloque rapidamente a mão no seu coração. Feche os seus olhos e diga comigo, Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é o verbo de Deus. Obrigado porque o verbo se fez carne. O Senhor se fez carne e habitou entre nós. Senhor Jesus, eu quero me comprometer a mergulhar na tua palavra, que é mergulhar em ti mesmo. Até mais amor pela Bíblia, mais responsabilidade, porque agora eu sei, a palavra, a Bíblia, não é um escrito, é um verbo vivo, é uma pessoa, a segunda da Santíssima Trindade, que é a sua pessoa. Eu te peço perdão pelo meu desleixo, pela minha preguiça, por todas as vezes que eu não dei atenção à tua palavra, à Sagrada Escritura. Perdão, Jesus, porque na verdade eu deixei de dar atenção à sua pessoa, porque a Bíblia é a sua pessoa,
encarnada, viva, atual e eficaz. Obrigado, Jesus, por eu ser católico, apostólico romano. Obrigado pelos Atos dos Apóstolos. Obrigado por Nossa Senhora, que fecundou a igreja no teu seio. Obrigado pelos papas, pelos bispos, pelos cardeais, pelos padres. Obrigado, Jesus, pela sã doutrina. Diga para quem está do seu lado: Jesus está na Eucaristia, e a Eucaristia é Cristo. Diga para quem está do outro lado: Jesus não é a Bíblia, mas a Bíblia é Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Qual que é a posição da igreja para tudo isso? Até o Papa Leão XIII, em 1878, o início do papado dele se deu em 1878 até 1903, portanto, foram 25 anos de papado. O Papa Leão XIII é aquele que viu a igreja sendo atacada e foi revelado para ele aquela oração de São Miguel Arcanjo que a gente faz. O Papa Leão XIII começou na igreja batendo na tecla de que os católicos que quisessem conhecer a Cristo precisavam estudar a Bíblia, porque a Bíblia é Cristo, palavra de Deus. Veja, Jesus não é a Bíblia, mas a Bíblia é Jesus, Verbo de Deus. O tempo foi passando. De 1903, nós chegamos agora em 1962, começa o Concílio Vaticano II, e dentro do Concílio Vaticano II se compõe um documento chamado Dei Verbum. Repete o nome desse documento comigo? Diga para quem está da sua direita: Dei Verbum. Isso é latim, verbum, verbo, Dei, Deus. Então, qual é o nome do documento? O Verbo de Deus. Verbo, a palavra de Deus. E aí, através do Concílio Vaticano II, que começa em 1962 e termina em 1965, 3 anos de concílio, dentre tantas coisas que foi conversada, uma delas, nesse documento Dei Verbo, é isso: ei, católicos, aprofundem na Bíblia, amem a Bíblia, estudem a palavra, porque a Bíblia é Jesus Cristo, que saiu da boca de Deus como verbo e entrou no seio de Maria como gente. Nossa Senhora. O tempo passou. Nós estamos agora em 2010. O Papa Bento XVI, dia 30 de setembro, compõe outro documento chamado Verbum Domini. Verbum Domini. Diga para quem está na sua esquerda: Verbo Domini. E o que ele faz com esse documento? Veja, começa o Papa Leão XIII dizendo: ei, a palavra de Deus se encarnou, então a Bíblia é Cristo. Quando você lê a Bíblia, você está degustando Cristo, não como na Eucaristia. Na Eucaristia, Jesus está lá, e ela é Jesus. Na Bíblia, Jesus não está em corpo e sangue, alma e divindade na palavra, ele só está em verbo, mas a palavra é ele inteiro, encarnado. Precisamos dar atenção a isso. Concílio Vaticano II, no Dei Verbum, ei, Jesus é a palavra de Deus. Estudem a Bíblia, comungue de Cristo, palavra, lendo a Bíblia. Agora chega o Verbo Domini com o Papa Bento XVI e sacramenta tudo isso e esmiuça tudo isso. E a partir do Papa Bento XVI, que era um canonista violentíssimo, a igreja perdeu muito com a sua renúncia papal em teologia. Ganhou em humanidade, mas perdeu muito em teologia. E é ele que amarra tudo isso com aquilo que nós estamos aprendendo nessa noite. Diga para quem está do seu lado: a Bíblia é Jesus Cristo, palavra de Deus. Eu queria explicar algumas coisas muito mais fáceis, mas eu posso estar cometendo erros terríveis, dependendo da comparação que eu fizer. Eu já me arrisquei a usar a folha de papel para você entender a Santíssima Trindade. Mas eu gostaria muito de falar
É como se da boca de Deus saísse o verbo, e esse verbo aparentemente estava escrito, e essa escrita agora entra no seio de Maria e é gente. Então toda a Bíblia escrita é a pessoa de Jesus que saiu da boca de Deus. Era isso que eu queria que você entendesse. Diga para quem está do seu lado: você precisa ler a Bíblia. Por que você precisa ler a Bíblia? Porque o verbo se fez carne. Algumas coisas interessantes que eu notei aqui para poder te dizer. A primeira coisa está no próprio documento Verbo Domini, do Papa Bento XVI, de 30 de setembro de 2010. É dever da igreja comunicar com alegria que o encontro com a pessoa de Cristo se faz pela sua palavra, ou seja, pela Bíblia. Existem pessoas que vão à missa e não conseguem encontrar com Cristo, porque não entenderam a dimensão da Eucaristia. Acha que está comendo bisnaguinha igual na igreja protestante na Santa Ceia. Existem pessoas que ajoelham na frente do Santíssimo Sacramento, tem muita reverência, mas não entende que ali está uma pessoa, não consegue ver os olhos dele, o sorriso dele, a batida do coração dele. E olha o que está escrito no documento Verbo Domini, é muito mais fácil, e é alegria. E a igreja deve comunicar isso. Quer conhecer a pessoa de Cristo? Encontre ele na pessoa Bíblia, porque a Bíblia é Jesus Cristo encarnado, que saiu da boca de Deus. Outra coisa maravilhosa: por que a Bíblia é aparentemente antiga, como diz Santo Agostinho, e ao mesmo tempo ela é tão nova e tão atual? Existem coisas na Bíblia que aconteceram há 6, 7 mil anos, e a gente lê hoje, o coração dispara, e a gente chora, e é a cura, a libertação. A palavra é eficaz, ela é real, ela é atual. Daqui 2 anos ela é real, ela é atual, porque ela não é o livro, ela é a palavra de Deus. E como a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, a Bíblia é a mesma ontem, hoje e sempre, porque a Bíblia é Jesus Cristo que saiu da boca de Deus. Pode aplaudir. Daqui 20 anos talvez liberar o aborto, daqui 20 anos não pode mais bater nas crianças, porque já não pode, daqui 20 anos aprovou a ideologia de gênero, daqui 20 anos a sociedade vai estar uma favela, e a Bíblia continua sendo atual, porque se Jesus é o mesmo eternamente, a Bíblia é atual eternamente, com a mesma eficácia, porque ela é a pessoa de Cristo, palavra, não como na Eucaristia. Outra coisa interessante, São Jerônimo, que foi um dos que traduziu a Bíblia, Felipe falou sobre isso semana passada, ele diz assim: ignorar a Bíblia é como ignorar a pessoa de Cristo. Sejam bem-vindos à nossa terceira noite do seminário sobre a palavra de Deus. Graças a Deus, nós somos católicos. E a Igreja Católica se fundamenta num Deus uno e trino, ou seja, Pai, Filho, Espírito Santo, cada um único e cada um como três. Deixa eu explicar melhor. Uma vez, na festa da Santíssima Trindade, eu fui pregar numa cidade lá de Pernambuco. E para o bispo se fazer entender, ele explicou a Santíssima Trindade como uma folha de papel. Aqui nós temos quantas folhas? Uma folha. Se eu tenho uma dobra, quantas folhas tem aqui? Uma folha, mas já teve uma dobra, é o Pai. Eu faço 2 obras. Quantas folhas eu tenho aqui? Uma. Mas agora eu tenho o Pai e o Filho. Fiz mais uma dobra. Quantas folhas eu tenho aqui? Uma. Mas agora eu tenho a primeira dobra, o Pai, a segunda, o Filho, a terceira, o Espírito Santo. Desdobrando o Espírito Santo, desdobrando Jesus Cristo e desdobrando o Pai, eu tenho 3 dobras numa folha só. Então o mistério da Santíssima Trindade é esse: um Deus apenas, que se faz em 3 desdobramentos. Cada dobra é única.
mas estão na única folha. Você entendeu? Agora vamos encontrá-las na Bíblia. Tirou a primeira dobra, nós temos o Pai. A ação do Pai começa no livro do Gênesis, capítulo 1. E vai até o último profeta do Antigo Testamento, o profeta Malaquias. Após o profeta Malaquias, há 400 anos de silêncio. Deus não fala durante 400 anos. Não há profeta depois de Malaquias. Há um silêncio. Deus não se comunica. E após esses 400 anos de silêncio, já vem a história de João Batista, que rompe um silêncio de 400 anos e começa a preparar o caminho para Jesus Cristo, que é outra dobra da Santíssima Trindade. Então, na primeira dobra da Santíssima Trindade, que é o Pai, nós começamos no Gênesis, do capítulo 1, terminamos no profeta Malaquias, e em 400 anos de silêncio, onde a Bíblia não relata nada, então nós já começamos o Evangelho de São Mateus. Nessa dobra do Pai, a Bíblia fala do Pai 813 vezes. A Bíblia ainda não fala de Jesus, porque nós estamos no Antigo Testamento, no momento do Pai. A Bíblia ainda não fala do Espírito Santo, porque a plenitude do Espírito Santo só vai acontecer lá em Pentecostes. Nós estamos na era do Pai, a primeira dobra da Santíssima Trindade. 813 vezes a palavra Pai ou Deus Pai mencionada no Antigo Testamento. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então agora nós abrimos para a segunda dobra. É a dobra do Filho. A dobra do Filho começa nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e pega um pedacinho dos Atos dos Apóstolos, onde vamos falar sobre a fundação da igreja e toda a organização dos primeiros apóstolos. Daqui a pouco eu chego lá. Então, a vida de Jesus, a terceira dobra da Santíssima Trindade, aparentemente é uma dobra curta, porque são apenas 3 anos de vida pública e de ministério apostólico, com cura, milagres, enfim, você já conhece. A terceira dobra, na mesma pessoa, estou na Santíssima Trindade, é a dobra do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo começa em sua plenitude em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no fenômeno chamado Pentecostes. E a partir disso, veja, na dobra do Filho, na dobra do Pai, a Bíblia falou de Pai 813 vezes. Na dobra do Filho, falou quase 400 vezes a palavra Jesus, Cristo ou Messias, Senhor. Agora, a partir de Pentecostes, a Bíblia começa a falar muito do Espírito Santo. São cerca de 160 a 170 vezes, onde ela foca no Espírito Santo, porque começa a ação em Atos capítulo 2 e vai até Apocalipse 21, no arrebatamento da igreja. Portanto, na era do Pai, nós temos de Gênesis a Malaquias e 400 anos de silêncio. Na era do Filho, nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João e um pedacinho dos outros apóstolos. E na era do Espírito Santo, Atos 2, Pentecostes, até Apocalipse 21. São 3 pessoas numa folha só, desdobradas em fases diferentes da história da humanidade. Quem está me entendendo, diga amém. Mas a primeira coisa que me vem agora é uma pergunta. Graças a Deus eu sou uma pessoa curiosa. Eu não me dou por convencido por qualquer coisa. Se os 3 são a mesma pessoa, significa que lá na dobra do Pai, no Antigo Testamento, Jesus já tinha que estar com o Pai e o Espírito Santo também já tinha que estar com o Pai, porque os 3 são a mesma pessoa, embora estávamos no desdobramento do Pai. Correta a minha pergunta ou não? Pergunte para quem está do seu lado, onde o Filho e o Espírito Santo estavam no Pai no Antigo Testamento? Onde? Onde? Bem, se formos falar do Espírito Santo é bem mais fácil. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, diz assim: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus já pairava sobre a face das águas. Opa.
Quando Deus está criando o mundo, na frente do trono de Deus, aleluia, há um rio de água viva. E esse rio era o Espírito Santo que estava com o Pai. O Espírito Santo só ia atingir sua plenitude mais de 6.000 anos depois, lá em Atos 2, em Pentecostes. Mas como ele e o Pai é um só, na criação de Gênesis 1, o Espírito estava no Pai. Porém, ele não podia se revelar como pessoa, porque estávamos na era da pessoa do Pai. Então, como ele se revelou? No princípio, ele era verbo. Ele não era gente ainda, porque a sua plenitude era só quando ele se encarnar no seio de Maria e se tornar ser humano em tudo menos no pecado. Ele precisava atuar mostrando que estava com o Pai, mas não em plenitude, igual o Espírito Santo também, como se fosse um disfarce. Entendeu? A palavra não é essa, mas você me entendeu. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio, é Gênesis 1, 26, junto de Deus. Então a gente já achou Jesus no Antigo Testamento, sempre com a letra maiúscula, na palavra verbo. Continua lendo comigo. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Por que o ele aí não está maiúsculo? Porque Jesus ainda não se encarnou no seio de Maria. Ele não desceu do céu. Ele não pode assumir pessoa. Ele é pronome pessoal. Ele não pode ser pessoa ainda. Ele só precisa mostrar que ele estava com Deus. E com Deus ele não era pessoa, ele era verbo. Nossa! Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este veio como testemunho, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O verbo era a verdadeira luz. Olha o que Jesus diz lá no Evangelho de São Mateus: eu sou a luz do mundo. Olha aí, o verbo era a luz. Era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Por que o ele não está maiúsculo? Porque na verdade quem fez o mundo foi o Pai. Mas quando Deus falava faça, quero, execute, por ele o verbo executava. O Pai que fez, por meio dele, o verbo da boca de Deus. 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Agora escuta essa, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Pode aplaudir. Desde o livro do Gênesis, o Pai está fazendo por Jesus. Verbo. Verbo, 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 verbo. Malaquias, 400 anos de silêncio. Vem João Batista, vem o anúncio profético. Anjo Gabriel visita o quarto de Nossa Senhora. Ela diz o sim. Gabriel sobe com a resposta. Jesus desce do céu e entra no seio de Maria. E o verbo do Antigo Testamento se fez carne. Era Jesus desde Gênesis capítulo 1, junto com o Pai. Mas agora ele é pessoa. Ele não chama mais verbo. Ele é a palavra encarnada. Ele é Jesus Cristo, Filho de Nossa Senhora. Vamos continuar lendo, 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único, agora o F já está maiúsculo.
para mostrar para você que a partir da encarnação ele agora é uma pessoa. Ele não só está como pai, ele agora assumiu a dobra da folha que é dele. Já chegamos no Novo Testamento. O Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Diga para quem está do seu lado: a Bíblia é Jesus Cristo, palavra de Deus. É isso que você precisa entender nesta noite. O Antigo Testamento inteiro, Deus está abrindo a boca e sai como faça Jesus. Mas agora Jesus entrou no seio de Maria e a palavra de Deus virou gente, chamado Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho adotivo de José, o filho de Nossa Senhora. Então a Bíblia é Jesus Cristo, palavra de Deus. Deixa eu explicar melhor. Jesus está em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Mas Jesus não está corpo, sangue, alma e divindade na Bíblia. Portanto, nós adoramos a Eucaristia, mas não podemos adorar a Bíblia, porque a Bíblia não é Jesus. Agora vamos fazer o contrário. A Eucaristia, que é corpo, sangue, alma e divindade, ela é Jesus. Veja, Jesus está na Eucaristia e a Eucaristia é Jesus. Jesus não é a Bíblia, mas a Bíblia é Jesus, palavra de Deus que se fez carne. Vou explicar de novo. Jesus está na hóstia consagrada, corpo, sangue, alma e divindade, mas não está na Bíblia em sua totalidade. Nós não podemos comer página da Bíblia. Se você for comungar em pecado, é um sacrilégio, porque a Eucaristia é Cristo. Mas se rasgar uma página da Bíblia, você não cometeu pecado, porque a página da Bíblia não é Cristo. Mas a Eucaristia, além de estar Jesus por completo, ela é Jesus por completo. Jesus não é a Bíblia, mas a Bíblia é Jesus, palavra de Deus que se fez carne. É difícil de entender? É, para você entender que quando você lê a Bíblia, na verdade você está percebendo Jesus Cristo, que saiu da boca do Pai, e que até o Antigo Testamento era linha, verbo e letra, e agora é pessoa. Portanto, estudar a Bíblia é conhecer Jesus Cristo vivo na sua vida. Bom dia. Vamos repetir isso? Ignorar a Bíblia é como ignorar a pessoa de Cristo. Para quem está do seu lado, ignorar a Bíblia é como ignorar a pessoa de Cristo. Diz o Papa Bento XVI: o Antigo Testamento é cristocêntrico, ou seja, tudo que existiu de Gênesis 1 até Malaquias existiu para Cristo. Isso é muito interessante. Você sabe muito bem que os protestantes gostam muito de pregar Antigo Testamento. Eu gosto muito de Antigo Testamento, porque eles não tinham o Espírito Santo, não tinham a igreja e não tinham Nossa Senhora. Eles adoravam Deus por detrás de um véu. Esse véu nós não temos mais. E a lição de vida dos homens do Antigo Testamento é estupenda. Outro dia os meninos brincaram aí que vai ter que inventar mais uma Bíblia para eu pregar, porque nesses 17 anos pregando, eu acho que eu já preguei tudo quanto é coisa da Bíblia, e eu fico procurando o que mais pregar, o que é diferente pregar, e é muito interessante isso, porque hoje no Brasil, os pregadores que pregam muito o Antigo Testamento são criticados. Eu já escutei até padre dizendo: não, você tem que pregar é Novo Testamento, porque a partir de Jesus o Antigo Testamento já passou, tudo aquilo é ultrapassado. Eu já escutei pessoas dizendo: pregador que prega muito Antigo Testamento é porque escuta muito pastor protestante, porque os protestantes só pregam Antigo Testamento, porque a história da igreja do Novo Testamento eles não têm. E olha o que a teologia da igreja está dizendo: o Antigo Testamento não é antigo.
Tudo que existe nele deságua em Jesus Cristo. Portanto, de Gênesis a Malaquias, tudo que existe como verbo existe para que Jesus pudesse vir nos salvar. Pode aplaudir mais uma vez. E é muito interessante, você diz, por que a Bíblia não conta detalhes da vida de José? Por que a Bíblia não dá mais detalhes de Maria? Por que conta a história de Moisés é muito superficial? Por que quando a gente vê a história de Jonas, a gente vê a desobediência dele lá em Jonas 1, mas não conta a infância dele? Por que a Bíblia não dá mais detalhes? Porque a Bíblia não foi feita para dar detalhes, ela foi feita para que Jesus Cristo pudesse vir ao mundo e nos salvar. O centro da Bíblia, seja Antigo ou Novo Testamento, é a pessoa de Jesus Cristo. Diga para quem está do seu lado, tudo que existe, existe na pessoa de Jesus Cristo. Outra coisa bacana que confirma isso, olha aqui, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 102, Catecismo da Igreja, parágrafo 102, todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronunciou uma só palavra, o seu verbo único, no qual se expressa inteiramente na pessoa de Jesus Cristo. O Catecismo da Igreja foi além do que eu expliquei até agora. Eu disse que tudo que saía da boca de Deus era o verbo chamado Jesus Cristo. O Catecismo da Igreja diz que não só o que saía da boca de Deus, todos os verbos usados em cada livro da Bíblia estava presente Jesus Cristo. Cada livro, cada profeta, cada rei, cada crônica, livros sapienciais, cada um deles existiram e existem para Jesus Cristo. Tudo que foi de sucesso no Antigo Testamento era Jesus Cristo fazendo a execução. Maravilha isso. Mais uma outra confirmação. O Verbum Domini, de 30 de setembro, do Papa Bento XVI. De fato, através de todas as palavras da Bíblia, Deus nunca disse mais do que uma só palavra. O verbo dele, Jesus Cristo, é quem totalmente e claramente se afirmava Santo Agostinho. Só há um verbo na Bíblia, e esse verbo estava em todas as bocas de cada escritor sagrado. Qual é o nome desse verbo? Jesus Cristo. Diga para quem está na sua direita e na sua esquerda, todo verbo da face da terra é Jesus Cristo da boca de Deus. Mais uma coisa bacana, o mesmo documento, o Verbum Domini. A palavra eterna se fez pequena, tão pequena que coube numa manjedoura. Fez-se criança para que a palavra pudesse ser compreendida. Desde então, a palavra já não é mais audível, não possui somente uma voz. Agora a palavra tem rosto, e é por isso que nós podemos ver o rosto da palavra. Qual é o nome do rosto da palavra? Jesus de Nazaré. Olha aqui, Papa João Paulo II disse: todas as profecias da Bíblia se cumpriram em Jesus Cristo. Tudo que existe na Bíblia gira em torno dele. É por isso que não há mais nada a ser feito, porque tudo foi feito nele. Jesus é o 100% de tudo que é Deus. São Bernardo de Claraval: a Igreja Católica não segue um livro, ela segue um verbo encarnado. Portanto, o cristianismo não é uma religião de palavra escrita e muda, como as outras religiões, mas ela é uma religião de palavra encarnada e viva. Os muçulmanos têm lá o Alcorão, é uma lei, é uma palavra. Nós não seguimos uma lei escrita, nós seguimos uma pessoa viva, palavra escrita. Pode aplaudir mais uma vez? Dois exemplos aqui para a gente mudar de assunto. O primeiro exemplo está no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 a 3, não precisa pegar. Quando Ezequiel vai orar, e o Senhor então diz para que ele observasse um pouco mais, ele tem a visão de um rolo, de um pergaminho, e então o Senhor diz para ele: vai, filho do homem, come o rolo. Quando ele começa a comer o rolo, a palavra, o pergaminho, a lei, quando ele começa a comer, ele diz: na boca era doce como mel, mas quando chegou lá dentro era amargo como fel. A igreja diz que aí já
Esse verbo, essa palavra, esse pergaminho que Ezequiel comia, já era a prefiguração da Eucaristia, porque o mesmo Jesus que se fez palavra, também se fez sacramento. Na boca a Eucaristia é muito doce, é como mel, mas quando chega na prática da vida da gente e exige mudança, é amarga como fel. A palavra se transformará em Eucaristia. O mesmo exemplo disso, Apocalipse capítulo 10, versículo de 1 a 11. São João no Apocalipse, ele tem uma palavra nos sinais externos. No Novo Testamento, o Espírito Santo se revelou nos 7 dons que nós recebemos no batismo, chamado de dons infusos ou dons tradicionais. Mas, no Antigo Testamento, ele se revelou também em 7 nomes, 7 títulos, 7 formas, porém não como pessoa, porque ainda não era plenitude. A plenitude era só Pentecostes. Ele só precisava provar que ele é o mesmo que o Pai e que ele estava com o Pai no Antigo Testamento. Então, a primeira forma do Espírito Santo se manifestar, água. Quando você vê no Antigo Testamento, água, chuva, chuvisco, neblina, alguma coisa que te remete à água, cachoeira, torrente, fonte, ali estava o Espírito Santo no Pai. Segunda forma, fogo. Quando você vê fogo, calor, tudo que remete a fogo, Saraíva, lá no livro do Êxodo, capítulo 30 e pouco, ali era o Espírito Santo. Tem fogo, tem calor, tem fogueira, aquecer, nuvem de fogo, coluna de fogo, era o Espírito Santo. A terceira forma do Espírito Santo se manifestar, vento. Quando você vê tempestade, ventania, sopro, hálito. E olha o que o salmista vai falar sobre o hálito de Deus. Quando você vê alguma coisa que te remete a vento, sopro, que movimento, era o Espírito Santo no Antigo Testamento, presente no Pai, escondido ainda, porque não era a sua plenitude. A plenitude é só lá em Pentecostes. A quarta forma, vento, água, fogo. A quarta forma do Espírito se manifestar, através de pomba. Quando você vê na Bíblia, pomba, par de rolas, pombinhas, 2 pombinhas, esses animais significavam a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. Quinta forma dele se manifestar, azeite, óleo, unção, cálice transbordando. Onde é que você tem essa noção de óleo líquido, cálice? É presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. Fenômenos no céu, como nuvem, dedo, arco-íris, também era a presença do Espírito Santo. Enfim, o Espírito Santo está provando para nós que ele no Antigo Testamento está com o Pai, porque embora não era a sua plenitude, ele e o Pai também é um só, através dos fenômenos externos. Então é muito fácil achar o Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas a nossa dificuldade nessa noite é, onde Jesus estava com o Pai no Antigo Testamento, enquanto chegava a sua hora de começar a sua vida pública. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Abre, por favor. Evangelho de São João, capítulo 1. Evangelho de São João, capítulo 1. Talvez aparentemente esteja difícil, mas é difícil mesmo. Entender isso é difícil mesmo. Mas eu acho que vai ficar mais leve agora. Bem, nós já aprendemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa só, mas ao mesmo tempo são 3. Nós já aprendemos que no Antigo Testamento está o Pai, nos Evangelhos, um pedaço de Atos dos Apóstolos está o Filho, e de Atos 2, Pentecostes até Apocalipse 21, está o Espírito. Mas como os 3 são a mesma pessoa, embora distintas e embora uma só, se o Pai está agindo no Antigo Testamento, o Espírito também tinha que estar agindo. Já mostrei para você as figuras que mostrava que desde Gênesis 1 o Espírito estava lá com o Pai, ainda não em plenitude, mas em ação. Agora nós vamos descobrir, que é o tema da nossa noite, onde estava Jesus no Antigo Testamento, porque se ele e o Pai é um só, ele tinha que estar com o Pai desde Gênesis capítulo 1. Vamos lá? João 1.
No princípio era o verbo. Você já vai ver que na sua Bíblia verbo está com a letra maiúscula. Não existe no português você escrever uma palavra verbo, porque verbo não é nome próprio com a letra maiúscula. Se é letra maiúscula, significa nome de cidade ou pessoa. Não existe cidade que chama verbo, portanto é o nome de uma pessoa. Começamos a encontrar Jesus aí. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus. Por que o verbo, que está em V maiúsculo, e que é uma pessoa, tinha que estar junto de Deus? Porque, embora não era ainda o seu momento, a sua plenitude, ele precisava provar para nós que ele já estava com Deus, porque ele e Deus eram um só, assim como o Espírito e Deus eram um só, e se manifestou nos fenômenos, esperando a plenitude de Pentecostes. Então veja que maravilha, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Matamos a charada. Qual é o nome do verbo? Diga para mim. Jesus Cristo. E aí que maravilha, antes de ler, para um pouquinho. Se você pegar o livro dos Gênesis na criação, é uma coisa de louco. Haja água. Se você olhar, haja lá, está com H maiúsculo. Quando Deus falava, eu quero. O quero é maiúsculo, porque o quero é Jesus saindo para executar. Olha aí. Depois Paulo vai dizer, mais de 5.000 anos depois, porque nele, para ele e por ele são todas as coisas. Porque tudo foi criado através dele. Ele era o verbo. Deus fala, faça. O verbo fazer já sai com F maiúsculo. Fazer. O Pai desejava, Jesus era a execução da boca de Deus chamada verbo. Quem está me entendendo? Diga para quem está do seu lado, Jesus era o verbo de Deus. Deus falava, quero. Do verbo querer, o que já saía da boca maiúsculo, porque o que era o verbo querer. O Pai desejava, eu quero. Jesus saía, querer, da boca do Pai. Então Jesus já estava com o Pai na palavra, no verbo, vitória, executar, querer, fazer, vencer. Verbo. Olha o que a gente leu, volta lá.